Olá pessoal, hoje nós trataremos de quem era o ladrão ali em Malaquias capítulo 3 versículo 8. Esse versículo que é muito usado nas igrejas, né? Nas igrejas evangélicas do nosso país, Assembleia de Deus, Adventista, Presbiteriana, Batista, Universal, Mundial, entre milhares que há aí, né? Dentro dessa linhagem do cristianismo, que todos que saíram do catolicismo, né, e aí acabaram criando suas próprias denominações para falar mal do catolicismo e trazer uma verdade, mas que de verdade não há nada. E hoje nós faremos uma leitura, né, uma breve aula de hermenêutica para podermos melhor compreender o texto na sua tradução ao português. Versículo 1 ao 6, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ou seja, esse mensageiro vem como um fogo de ourives, ou seja, o fogo que purifica o ouro, né? Porque o ouro é derretido ao fogo para tirar as suas impurezas. E assim seria esse mensageiro, e também como um sabão na mão dos lavandeiros, ou seja, para tirar toda a sujeira, para limpar tudo que ali estava sujo, todas as coisas erradas que estavam acontecendo dentro do templo de Jerusalém. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Ou seja, quem está sujo, quem precisa ser purificado, quem precisa ser lavado, senão os filhos de Levi. Quem era Levi? Levi era uma tribo que havia em Jerusalém, segundo a Bíblia. Uma tribo que não recebeu possessão terrena para plantar, para criar seus animais. Então eles viviam dos dízimos que eram dados pelos agricultores e também pelos pecuaristas, e também aquelas pessoas que nós poderíamos chamar hoje de empresários, né, do vinho, do queijo, do mel, entre outros produtos da terra. Então os levitas eram a tribo sacerdotal, a tribo que não ganhou herança, né, terrena, mas que vivia do dízimo das outras 11 tribos que ganharam a herança da terra segundo a Bíblia. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros dias. Ou seja, as entregas dos dízimos não estavam agradando a esse Senhor da Bíblia, segundo a própria narrativa. Nós lemos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Malaquias que eles davam os piores animais, cegos, coxos, doentes, e os sacerdotes, eles sacrificavam esses animais e ficavam com os melhores animais. É por isso que a Bíblia relata nos tempos de Jesus que ele tinha várias discussões, vários embates, várias brigas com os sacerdotes da sua época, que eram todos ricos e muito bem abastados financeiramente. E chegar-me-ei a voz para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam a diarista e o seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estava envolvido em feitiçaria, quem estava envolvido em adultério, quem estava falando falsamente, quem estava tomando para si o dízimo que deveria ser dado aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, quem estava roubando o jornaleiro, ou seja, quem estava roubando o trabalhador que trabalhava uma jornada diária, né, para receber ali o seu dinheiro. Então, quem estava fazendo tudo isso? A tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes.
Os sacerdotes estavam usando o templo de Jerusalém para roubar essas pessoas, para defraudar essas pessoas. Não eram as pessoas que não estavam dando dízimo, muito pelo contrário. Os ladrões são justamente aqueles que estão à frente dos grandes templos, né? Como a gente vê nos dias de hoje. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quem eram os filhos de Jacó, segundo a tradição judaica? Os filhos de Jacó eram justamente os cabeças tribais. As tribos tinham seus líderes tribais, líderes de 50, líderes de 100, até líderes de 1000. Então eram esses líderes que tinham a responsabilidade de pegar o dízimo e levar até o templo para que ali fosse distribuído em justiça social com os outros. Mas os filhos de Jacó estavam comunados, estavam roubando junto com os levitas aquilo que deveria ser dado ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, e roubando também daqueles trabalhadores diaristas. Por quê? Porque os trabalhadores diaristas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eles não eram obrigados a dar o dízimo. O dízimo era dado pelos grandes agricultores, pelos grandes pecuaristas, pelos grandes empresários da época. Esses que receberam possessão terrena, que faziam parte das outras 11 tribos de Israel. E desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Quem é vós na narrativa? De que classe social o criador da narrativa está falando? Ele está falando do levita, do sacerdote que estava ali no templo de Jerusalém, e os cabeças tribais que eram chamados filhos de Jacó. Roubará o homem a Deus? Faz uma pergunta o escritor da narrativa. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Ou seja, o que ele está dizendo, a nação não está dando o dízimo correto. Mas quando ele fala de nação, ele não está falando de todas as pessoas da nação, mas somente aquelas que eu classifiquei agora. Por que eles estavam dando animais coxos? Por que eles estavam dando animais cegos, animais aleijados? Porque os sacerdotes ficavam com a melhor parte. Então, esses mesmos dizimistas estavam dando o pior da lavoura, o pior do animal, o pior de toda a construção, né, que eles faziam através da terra para dizimar. Por quê? Porque os sacerdotes estavam defraudando. E com isso, o escritor da narrativa diz que esse Deus bíblico está irado. Ele está irado com os sacerdotes, ele está irado com os filhos de Jacó e está irado com o povo, aqueles que dizimavam porque não estavam dizimando do seu melhor. E ele diz assim, se vocês retornarem para mim e fazerem as coisas corretas, coisas justas, dizimarem da forma correta, dividir o dízimo com as pessoas que precisam e que era o correto para ser dividido, então eu abrirei a janela do céu, ou seja, eu derramarei chuva para que as suas plantações, os seus animais sejam em abundância. Não é uma bênção em forma de dinheiro, não é uma bênção em forma de saúde, não é uma bênção em forma de um carro, ou de um prédio, ou de uma grande empresa, não. A bênção que cai do céu, segundo a narrativa bíblica, é chuva, porque por conta da terra estar sem chuva, ela tem uma produção menor de alimentos. O gado fica magro, os animais ficam fracos por conta do que? Por conta da seca. E é por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador do versículo 11 não é Satanás, não é o diabo, não é os demônios que estão afligindo a sua vida, a sua saúde, não.
O devorador do versículo 11 eram os gafanhotos que migravam de ano a ano. Nós vemos aqui na nossa região, em muitas regiões do Brasil, que em determinadas épocas aparecem muitos gafanhotos, né, ali como enxames de gafanhotos. Inclusive aqui na nossa região aparecem os gafanhotozinhos preto e vermelho que nós chamamos de soldadinhos todos os anos. Por quê? Porque eles migram. Então esse Deus da Bíblia disse: eu fecharei a boca do devorador e repreenderei ele, porque o gafanhoto não vai entrar mais na lavoura de vocês, ele não vai destruir mais os campos, e a sua lavoura não será estéril. Mas para isso, o sacerdote não precisa mais roubar, não precisa mais defraudar o trabalhador que não era obrigado a dar o dízimo, porque o dízimo deveria ser dado pelos agricultores, pelos pecuaristas, pelos grandes comerciantes que comercializavam a uva, comercializavam o mel, comercializavam o trigo, comercializavam todos os cereais que eram plantados nas suas vinhas. Então isso é dízimo, é dessa forma que o dízimo está na Bíblia, né? Eu não sou cristão, eu não sou judeu, mas eu tenho um pouco mais de honestidade de que muitos cristãos que usam as narrativas de forma descontextualizadas para cobrar dízimo, né, de cristãos, sendo que o dízimo serve a uma ordem e uma lei judaica que nada tem a ver com o cristianismo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e venha fazer parte desta grande família que lê os textos bíblicos de forma com uma hermenêutica mais acurada e com mais respeito àquilo que a escrita está tentando nos mostrar, está tentando nos transmitir. Valeu, muito obrigado e um forte abraço. Até a próxima.